Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nós estamos tratando aqui das características de alguém que tem a vida governada pela carne, tá bom? Isso aqui, na verdade, a pergunta é o que caracteriza um homem sem Deus, tá? É exatamente isso. Essas características de quem tem a vida governada pela carne, nós estamos falando de um homem sem Deus, de um homem que não conhece a Deus. O que caracteriza um homem que não conhece a Deus? E eu disse a vocês, na última vez que eu estive aqui, e eu me ative apenas a essa característica aqui, eu só vou citar ela e depois eu sigo para a segunda. A primeira coisa que caracteriza um homem, querido, nessas condições, é que essas pessoas elas têm uma inclinação por certas coisas, né? A mente dela está voltada para certas coisas, que é o que o texto diz: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, é o que o texto diz, tá? Nós exploramos isso aqui bastante, inclusive está aí a última ministração nas redes sociais, se você quiser lá, você pode dar uma olhada, tá bom? Mas eu não vou recapitular nada desse ponto, porque está gravado. Se você tiver interesse, você vai lá e vai dar uma olhada, tá? E também porque eu preciso avançar um pouco com o texto, tá? A segunda característica, queridos, de quem tem uma vida governada pela carne, é a seguinte: Paulo coloca aqui da seguinte forma: ele diz que a inclinação da carne é morte. O que caracteriza um homem que não tem Deus no coração? A inclinação da carne dele leva para a morte. É essa a ideia, tá bom? A palavra inclinação aqui, irmãos, ela vem do grego, que eu não sei dizer se o nome é frorena ou se tem uma outra, eu não sei ler isso aqui, tá bom? Mas ela tem o sentido de pendor. Você sabe o que é um pendor, não sabe? Você já viu? Um pendor, sabe? Ela tem a ideia aqui de inclinação para um lado ou para o outro. Ó, isso aqui. Essa palavra no original grego, ela tem um sentido de pensamento. Inclinação aqui está falando de pensamento, tá? E o que poderia ser traduzido como mente. Mente. Eu vou já explicar isso para vocês. É porque é importante que vocês entendam o que Paulo está dizendo, querido. A ideia de Paulo aqui é a seguinte: a mente da carne é morte. É o que ele está dizendo aqui, tá bom? A mente da carne é morte. Nós já tínhamos visto aqui anteriormente que os incrédulos, eles só pensavam nas coisas da carne. Agora Paulo está dizendo que essas pessoas que só pensam nas coisas da carne, elas têm também um tipo de mente que só faz isso. E por que elas só fazem isso? Porque elas estão mortas. Quem tem uma mente que só pensa nas coisas da carne e que tem esse tipo de mentalidade, ela só faz isso porque ela está morta espiritualmente, tá, gente? Aqui Paulo está dizendo, querido, que o descrente, né, e ele está aqui descrevendo aqui uma espécie de qualidade ou uma condição da mente dessas pessoas. E qual é a característica dessas pessoas? Elas só pensam nas coisas da carne, é o que ocupa a mente dela. Essa é uma condição de uma pessoa morta. Nós já trabalhamos demais o que é carne, tá bom? Carne simplesmente significa a vida vivida por alguém em viver a sua vida ela deixa Deus de fora, tá? É basicamente isso, carne, tá? Mesmo que essa manifestação de carne ou carnal seja religiosa, mas ela está deixando Deus de fora dela, tá? Esse é um assunto bem interessante. Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Primeiro, eu quero que você entenda isso, tá? A inclinação da carne, a mente da carne, o pensamento da carne, ou a cogitação da carne. Tudo isso aqui são termos que são usados para descrever o que Paulo está tentando ensinar aqui. Essa palavra, irmãos, grega que eu citei aqui para vocês, tá? De inclinação, ela aparece também no Evangelho, ela é citada por Jesus lá em Mateus 16. Eu não vou ler o texto todo, né? Eu só vou ler o 22 e o 23 aqui, porque olha só, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço,
porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. A palavra que cogitar, novamente, ela vem da mesma palavra lá de inclinação. Gente, eu não sei pronunciar, acho que é froneu, mais ou menos o texto grego é isso, tá? É a mesma palavra. Tu só pensa, o que Jesus está dizendo é, cogitar aqui significa pensar. Tu não pensa, está dizendo do diabo, o diabo não pensa nas coisas de Deus, só nas coisas dos homens. A inclinação tem a ver com o pensamento do homem. O pensamento do homem ele está inclinado para as coisas da carne. É o que Paulo está colocando aqui. Isso caracteriza um homem sem Deus, irmãos. Queridos, se der tempo eu vou chegar nessa parte do evangelismo na nossa ministração, é uma aplicação do que eu vou fazer. Acontece uma coisa, um fenômeno no nosso meio, eu não sei se é por timidez nossa, ou eu não sei se é por ignorância mesmo. Nós temos a tendência de lidar com algumas pessoas, tá, que são religiosas, mas a gente acaba lidando com elas como se elas fossem pessoas salvas, homens e mulheres de Deus. Isso acontece muito com alguns cristãos, tá? Eu lembro de lidar com pessoas que conversam com gente de religiões que a gente sabe que não professam exatamente a crença em Cristo como seu único Senhor e seu Salvador, mas porque frequentam a igreja, a gente acaba considerando a pessoa como se ela fosse realmente filha de Deus, filho de Deus. Eu preciso discernir, irmãos, aqui em relação a essa questão do que é um incrédulo, sabe? E todo o texto que nós estamos estudando aqui, ele vai apontar nessa direção, para mostrar a nós o que é uma pessoa incrédula. E ao mesmo tempo que ela nos revela isso, o texto nos dá a oportunidade da gente olhar a vida, repensar a própria vida, fazer uma avaliação. Eu vou continuar mantendo, querido, uma coisa que eu acredito. Nós precisamos, mesmo que eu pregue certeza de salvação, vocês sabem disso, eu prego muito. Na verdade, toda a ministração de Romanos 8 tem esse foco de pregar a certeza, a segurança da salvação. Mas isso, querido, a gente faz não apenas... Sabe aquela coisa que eu ouvi muito, pastor, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu digo, olha, o discurso é bacana, se você for para a Bíblia, você vai encontrar respaldo para afirmar isso, mas a grande questão não é essa. Eu não posso simplesmente pegar um discurso, começar a defender e achar que eu sou salvo porque eu estou defendendo um discurso. A grande questão é, será que eu estou vivendo como um salvo? Essa é a questão, tá? Gente, se você pegar as cartas de Paulo, você vai observar isso ao extremo, essa preocupação de dizer o que é um cristão, o que caracteriza um cristão. Você vai encontrar em Jesus a mesma coisa. Falando dos líderes espirituais da sua época, ele disse, olha, você conhece uma árvore pelo fruto que ela dá. Não basta a pessoa dizer, eu sou um filho de Deus, eu sou um crente, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. O discurso qualquer um pode proferir. A grande questão é, se eu ouvir o seu discurso e observar a sua vida, as duas coisas estão alinhadas? Porque essa é a questão, irmãos. Eu ouvi de um pregador uma vez, querido, e geralmente eu adoto essa postura, é que ele sempre diz assim, eu sempre prego como se ninguém fosse salvo na minha igreja. Tenho tanta preocupação com isso, e por causa dessa preocupação eu vou pregar como se as pessoas não fossem salvas. Porque toda vez que elas ouvem o evangelho, elas têm a oportunidade de conhecer a Cristo se quiserem. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque no nosso evangelicalismo brasileiro, na verdade, nós copiamos isso dos Estados Unidos, que copiou da Europa, que Paul Walsh chama isso, ele diz que essa é a maior maldição do cristianismo moderno, né? É essa coisa de você declarar alguém salvo. A pessoa atendeu um apelo, fez uma oração e você diz é salvo. E aí você separa, e aquele irmão entendeu isso. Pastor, você é autoridade, você conhece, se você diz que ele é salvo, então ele vai se ver como salvo, independente de como ele está vivendo, entendeu? Se você diz que ele é salvo, que o nome dele está escrito no livro da vida, então ele vai viver a vida dele dessa forma. E a preocupação é exatamente essa, irmãos, é a gente discernir biblicamente o que a Bíblia chama de cristão, como é que ela lida com o incrédulo. Vocês lembram que quando nós estávamos falando da carne, das coisas da carne, nós citamos Gálatas,
E lá em Gálatas, Paulo está falando da obra da carne em pessoas altamente religiosas, pessoas que se orgulhavam da sua religiosidade. Você percebe aí, querido, que nós somos chamados a olhar para a vida cristã e a julgar a vida cristã unicamente pela perspectiva bíblica, que não vale aqui as minhas ideias e as minhas concepções do que é vida cristã. Eu preciso, se eu quero realmente viver à luz da Escritura, e se eu quero andar na comunhão com Deus, eu preciso trazer a minha vida e me permitir ser julgado por aquilo que a palavra de Deus diz. Veja, Paulo está dizendo que a inclinação da carne, né? A inclinação da carne gera morte. O homem que tem os seus pensamentos dominado pelas coisas desse mundo, o homem que não tem espaço na sua vida, nos seus pensamentos para Deus, ele pode até estar numa igreja, ele pode até estar fazendo a obra de Deus e ainda assim não conhecer Deus. É um negócio meio doido isso, mas essa é uma realidade. O Nicodemos escreveu um livro, né? Perdidos, o que fizeram com a igreja de Deus, algo mais ou menos assim. Ele vai contar a experiência de pastores que estão há 20 anos no ministério e se converteram depois de 20 anos, pregando o evangelho. São coisas que a gente julga quase que impensável, mas são realidades. Irmãos, na igreja você facilmente adota um linguajar cristão. Você ouve todo mundo falar, Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, está amarrado, está repreendido. E você vai aprendendo, vai formulando um vocabulário de crente, entendeu? E daqui a pouco você se pega falando esse vocabulário, mas sem olhar a sua própria vida, sem ter coragem de auferir aquilo que você acredita e aquilo que você vive através das páginas das Escrituras. Então há essa preocupação aqui. Eu vou chegar, se der tempo eu vou chegar lá. Olha só, a declaração, a mente da carne ou a inclinação da carne significa que o homem natural está num estado de morte espiritual. E é isso que Paulo diz em todo lugar. O homem natural, ele está morto espiritualmente. E veja, quando eu digo homem natural, irmãos, novamente, é porque a gente pensa sobre isso, aí na tua mente você pode pensar assim, pastor, mas nós somos crentes aqui, o que essa mensagem tem a ver conosco? Aí você deveria perguntar para Paulo, por que Paulo escreveu isso numa carta para uma igreja? Porque ele não escreveu para incrédulos, ele escreveu para crentes. Por que ele escreveu sobre isso? Olha Efésios 2, a partir do versículo 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados. Antes de vocês receberem a vida da parte de Deus, vocês estavam mortos. Isso caracteriza o homem natural. Ele está morto espiritualmente, ele está separado de Deus, tá, querido? O homem que está sobre a carne, irmão, e que é governado e controlado por sua natureza humana decaída, não somente pensa nas coisas da carne, mas esse homem faz isso porque ele está espiritualmente morto. Coisas da carne são aquelas coisas desse mundo no qual Deus não é deixado de fora, tá? Mundanismo é todo projeto de vida no qual Deus não está presente, tá? É basicamente isso. A declaração de Paulo aqui significa que o homem está morto para Deus, né? O que significa estar morto para Deus? Significa que ele vive como se Deus não existisse. Ah, pastor, mas 95% da população brasileira diz crer em Deus. Irmãos, isso é uma coisa que é fácil de explicar. Alguém crer em Deus não significa que essa pessoa creia de fato. Eu vou falar sobre assentimento intelectual. É essa coisa de você dizer, eu creio, mas quando você olha para a vida da pessoa, você percebe que a crença dela é uma crença. Eu vou usar uma linguagem talvez facilite o seu entendimento. Assentimento intelectual é uma coisa que está aqui na mente. É uma concordância intelectual. Eu concordo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu concordo. Eu concordo que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá, mas esse entendimento que está aqui não alcançou o coração. E enquanto esse entendimento não descer ao coração, não há fé bíblica, irmãos. Não há fé bíblica. Nós temos que entender a fé bíblica. Eu já coloquei isso aqui várias vezes para vocês, né? Com 3 palavras C, né?
é conhecimento, fé é conhecimento. Não há fé sem conhecimento. Fé é concordância. Eu posso conhecer e não concordar. Então eu preciso conhecer, preciso concordar. E o terceiro passo, que é o mais importante, que é aquilo que nós chamamos de quando isso chega ao coração, é a confiança. É você, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador. Tá, eu fiz isso. Agora, o que acontece comigo? Bom, se de fato essa sua profissão de fé foi algo que alcançou o teu coração, então sua vida vai ser moldada a partir dali pelo Evangelho. Isso significa que você recebeu o Espírito Santo e que ele está agindo na sua vida, tá? E o Espírito Santo, aos poucos, ele vai te transformando de dentro para fora. Esse processo se inicia na conversão, ele permanece durante toda a sua vida, tá? E não se encerra nessa vida aqui, só na glória. Mas enquanto você estiver aqui, essa transformação vai sendo efetuada. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se ele começou a boa obra, ele vai continuar trabalhando em você até que você seja feito imagem e semelhança de Cristo. É lógico que isso só vai ser da glória, tá bom? Mas significa que enquanto você estiver aqui nessa vida, você vai estar num processo de transformação, querido. Um homem que não conhece a Deus, ele pode até estar na igreja, mas não há transformação. Irmãos, tenha muito cuidado com uma coisa. A pessoa veio para a igreja, ela aceitou a Cristo, ela começou a frequentar os cultos. 1 mês, 2 meses, 1 ano. Não houve transformação na vida dela. Ela continua a mesma pessoa, entendeu? Eu não estou falando aqui de bebida. Às vezes a bebida é fácil de largar, é uma coisa, né? Eu estou falando de caráter. Eu estou falando de uma mudança de pensamento. Você precisa reavaliar isso, irmãos. Porque nós lidamos, olha, a conversão é a maior manifestação de poder de Deus na vida de uma pessoa. Nós não podemos pensar, irmãos, e isso tem sido um mal desse século aqui que nós estamos vivendo, tá? As pessoas vêm para a igreja e elas permanecem como estavam. Não há uma mudança, não há uma transformação, não há nada que indique, a não ser o fato de que ela está indo para a igreja, entendeu? E que ela está adquirindo um vocabulário novo, ela está falando como um crente. Mas o caráter, as atitudes dela lá fora permanecem a mesma. O comportamento dentro de casa, com a família, continua sendo o mesmo. A gente precisa ter cuidado com isso, querido, tá bom? Nós não podemos diminuir assim, de maneira tão grosseira, a transformação. Pegue as Escrituras e veja como isso se dá. Pegue. Talvez a coisa mais chocante que você vai encontrar nas Escrituras, queridos, são judeus e gentios comungando juntos. Não há manifestação de poder tão grande do que ver judeus e gentios comungando junto. Só quando você estuda um pouco a história a antiga, que você vai perceber a barreira que existia entre judeus e gentios, entre judeus e gregos e romanos e quem quer que seja, entende? A ponto de um não entrar na casa do outro de forma alguma. Bom, vamos lá, irmãos. E escute bem o que eu te falar. Paulo está dizendo que esse homem está morto para Deus. E morto para Deus significa que ele vive como se Deus não existisse. Agora, preste atenção. Vocês conhecem alguém de moral elevada? Alguém que vocês nunca viram embriagado ou envolvido em algum escândalo moral? Tal pessoa, e eu posso dizer, eu conheço pessoas de moral muito elevada, que você nunca viu, eu nunca vi em anos convivendo, eu nunca vi envolvido em escândalo, eu nunca vi embriagada, eu nunca vi essa pessoa metida com alguma coisa, uma vida ilibada, na sociedade todo mundo respeita. A gente pensa assim, essa mulher só pode ser uma mulher de Deus. Esse homem só pode ser um homem de Deus. Querido, eu posso te dizer com a mais absoluta convicção que se ela não tem Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ela está morta espiritualmente, ela está fora da vida de Deus. Eu conheço pessoas de outras religiões que, irmãos, eu já entrei até em conflito com Deus. Senhor, não é possível que uma pessoa como essa não é salva.
O comportamento, irmãos, o comportamento em todo lugar. Eu conheço a pessoa em casa, no trabalho. É uma coisa impressionante, irmãos. Na sua religião, fiel ao extremo, só não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não acredita que a salvação se dê dessa forma. Acredita que a salvação se dá por méritos, por obras. O problema do incrédulo, irmão, do homem não cristão, é que ele é um vivo morto. Ele meramente existe. Ele está totalmente separado da vida de Deus. E o problema maior disso é que se ele morrer nessa condição, ele continuará separado da vida de Deus por toda a eternidade. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Nós convivemos com pessoas incrédulas, com homens e mulheres no nosso convívio, pessoas que nós gostamos delas, pessoas que provavelmente são da família, amigos chegados, e que não conhecem a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E, queridos, eu não sei o que acontece, eu confesso a vocês, eu não sei explicar, irmãos, a nossa dificuldade de compartilhar com essas pessoas o Evangelho. Porque, e esse talvez seja uma coisa para a gente ir para diante de Deus e se questionar, Senhor, por que será que eu não me importo com as pessoas que não têm Cristo? Ah, pastor, mas eu me importo, pastor. Sim, você se importa? Já falou de Cristo para ela? Não. E como é que você se importa? Você sabe que essa pessoa, por não ter Cristo, ela está indo para o inferno. Não há salvação, irmãos. Não há salvação sem Cristo. Simplesmente não há salvação. E não importa quem seja. E não importa quão boa a pessoa pareça. Nada disso importa. Se ela não tiver Jesus Cristo como o seu Senhor e como o seu Salvador, ela está perdida. Ela estará afastada de Deus por toda a eternidade, a menos que o Senhor a alcance. A terceira característica de quem tem a vida governada pela carne, Paulo coloca nessas condições, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Essas pessoas, elas têm uma inclinação para a carne, essa inclinação para a carne é morte, tá? É morte espiritual, significa que elas estão separadas de Deus. Agora Paulo vai além, irmãos. Paulo vai além, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. No original está assim, porque a mente da carne é inimizade contra Deus. E isso explica porque a mente da carne é a morte. Se um homem está em inimizade contra Deus, evidentemente está fora da vida de Deus. E estar fora da vida de Deus significa que ele está morto espiritualmente, entendeu? E pensa nisso, querido. Nós temos dificuldade. Novamente, a questão aqui são os paradigmas que foram construídos ao longo da nossa vida. A vida cristã mesmo, tá? Um homem que não tem Deus, ele é inimigo de Deus. Você lembra das palavras de Jesus? Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Entende? É exatamente essa a ideia, irmãos. Ah, mas a pessoa é uma pessoa tão boa, pastor. É uma pessoa tão justa, pastor. Como é que pode? Pode, irmãos. Pode. Aqui o texto dizendo, porque a inclinação da carne, porque o pensamento da carne, como é que esse homem é inimigo de Deus? No pensamento, irmãos. É no pensamento, é na mente que ele é inimigo de Deus. Nós temos aqui, querido, uma das provas, eu falei sobre isso, né? Nós temos aqui uma das provas mais extraordinárias de que o apóstolo aqui não está comparando e nem contrastando dois tipos de cristãos. Eu falei do crente carnal e do crente espiritual. Não, não. Ele está comparando e contrastando o não cristão com o cristão. E por que esse texto prova isso, irmãos? Porque nós não podemos dizer que um cristão está em inimizade contra Deus. Isso é impossível, irmãos. O homem não pode estar em inimizade contra Deus e, ao mesmo tempo, ser cristão. Essas coisas não batem, entende? E não é uma ideia minha, e não é uma ideia exposta só aqui nesse texto. Se você for, eu vou ler aqui um texto que está em Colossenses 1, 21, e eu vou colocar ele em 3 traduções para ti, para ver se você consegue entender o que Paulo está dizendo. Ele diz assim, olha, antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam, tá? Mas agora, por meio do seu filho, da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos.
a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Então, antes vocês eram inimigos. Por que eram inimigos? Por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Eu estou lendo aqui a nova tradução na linguagem de hoje. Agora, a NVI, só o versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Percebe? É inimigo na mente, irmãos. É inimigo no pensar. Não há espaço para Deus no pensamento de um homem que não é cristão. É aquela coisa, né? Pastor, mas e tanta gente indo para a igreja, irmãos? Eu quero que você entenda uma coisa com relação a isso. Muita gente vai para a igreja por motivos que, se vocês soubessem, vocês se escandalizariam. O tanto motivo que pode levar alguém a uma igreja que não seja a ideia de conhecer Deus, sabe? Interesses materiais, problema de saúde, problema no casamento, interesses, falando aqui mais para os solteiros, né? Se você ouvir a história do pastor Jair, muito interessante. Ele era do quartel lá em Marabá, e eles já sabiam de uma coisa, né? Olha, se você quiser pegar uma menininha bonitinha, é simples, você coloca uma roupa bonita, alinhadinha, vai para a porta da igreja. Era o que os soldados diziam, entende? E eles faziam isso no domingo, se arrumavam direitinho, pano passado, vai para a igreja, parece crente, né? Geralmente, isso é quase que regra, nas igrejas evangélicas, há sempre bem mais mulheres do que homens. Então há uma carência de homem. Aí está lá um cara bonitinho do exército, pano passado, entendeu? Na igreja. Eu ouvi demais meninas dizendo assim: eu não namoro porque tu não é crente, tu é da minha igreja. Ela está dando a dica para o rapaz: se quiser namorar comigo, vai para a igreja. Perigoso isso, querido. Perigoso. Pensamento, irmãos. O cara vai para a igreja, mas ele não quer Deus. No máximo, ele quer alguma coisa de Deus, ou alguma coisa da igreja. Olha a outra tradução aqui, a Nova Bíblia Viva. Isso inclui vocês que antes estavam separados de Deus, tá? Vocês eram inimigos dele e o odiavam. E estavam separados dele pelos seus pensamentos e ações. Veja, o Martin Lloyd Jones, ele defende isso em quase todos os escritos dele. Ele diz que o homem sem Deus odeia Deus. E é fácil provar isso, querido. É muito fácil provar isso. Então, o que essas traduções todas afirmam de maneira categórica, irmãos, é que o incrédulo, ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus na sua mente. Mas por que ele é inimigo de Deus? Por causa do seu mau procedimento e das intenções do seu coração. É o que diz a NVI. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Uma prova disso. João 3,19. Que o homem é inimigo de Deus na sua mente e ele é inimigo por causa das intenções do seu coração. João 3,19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Você consegue entender isso aqui? A luz veio ao mundo. O mundo deveria se alegrar porque a luz apareceu. Só que ao invés de se alegrar com a luz, os homens viraram as costas para a luz e amaram mais as trevas. Mas por que eles amaram as trevas? Porque as obras deles eram más. Se eles vão para a luz, as obras se manifestam. Eles são expostos. Então, é preferível ficar nas trevas, onde as obras continuam encobertas. O ponto aqui, irmãos, é que o homem que tem a vida governada pela carne, ele vive em inimizade contra Deus. Não importa a moralidade, não importa a sua religiosidade, se não tem a vida governada pelo Espírito, ele vive em inimizade contra Deus. É isso que caracteriza um homem sem Deus. Agora, eu vou ler um diálogo aqui grande, querido. É Lloyd Jones falando, ele escreveu isso aqui no comentário dele de Romanos 8. E olha como é que ele coloca isso, irmãos. O homem inimigo de Deus, o homem odiando a Deus. Olha o que ele faz, tá? Eu vou tentar ir devagarinho, para vocês acompanharem o que ele está falando. Alguém dirá, mas conheço alguns que dizem, não gosto de dizer que sou cristão, mas eu creio em Deus. Que dizer deles? Aí ele responde, a verdade pura e simples sobre eles é que estão em inimizade contra Deus. Mas o outro contestará, eles estão interessados em Deus, eles creem em Deus, leem livros a respeito de Deus e conversam e argumentam sobre Deus. E a resposta novamente é,
Não, eles não fazem nada disso. Mas como você pode afirmar isso tão dogmaticamente? Aí a resposta: faço isso por esta razão. Eles pensam que estão interessados em Deus, porém o interesse deles não está posto em Deus, está em alguma fábula inventada por sua imaginação, né? Está em alguma fábula inventada por sua imaginação, é produto da sua filosofia e dos seus pensamentos. A pessoa questiona: mas por que você chega a dizer isso? Que absurdo, né? Aí ele responde: a maneira de provar que tais pessoas não são verdadeiramente cristãs é muito simples. Pergunte a elas: vocês creem em Deus? Claro que cremos em Deus, respondem elas. Sempre cremos em Deus. Confrontem-nas depois com o Deus da Bíblia, que não é somente amor, e sim também justiça e retidão. Confrontem-nas com o Deus que não só mostra compaixão, mas também ira. E vocês as verão ranger os dentes contra você. Eles dirão que não creem num tal Deus. Naturalmente que não. Eles nunca creram verdadeiramente em Deus. Aquilo em que elas creram é um Deus que elas mesmas criaram para si. Fizeram um Deus delas mesmas, e isso não tem nenhuma autoridade, a não ser para dizer que esse Deus é adequado aos pensamentos pessoais delas. Esse tipo de gente diz: o Deus em que eu creio é um Deus que é inteiramente um Deus de amor. Ira? Claro que não, impossível. Mas qual é a autoridade dessas pessoas para falarem desse jeito? Elas não têm absolutamente nenhuma autoridade. Ele continua, querido, é muito interessante isso aqui. O único conhecimento verdadeiro que temos de Deus acha-se na Bíblia. Deus se revelou. Ninguém pode conhecer a Deus por conta própria. Deus nunca foi visto por alguém, nem jamais poderá ser. Se o homem pudesse entender Deus com a sua própria mente, seria igual a Deus, se não maior. Deus é, por definição, absoluto, infinito e eterno em todos os seus atributos e qualidades. Não podemos nos aproximar dele por nós mesmos. É preciso que ele se revele. E ele o fez nas Escrituras e no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos ensinou acerca da ira de Deus, acerca do juízo de Deus e acerca do inferno. Sim, porém, no momento em que essas pessoas que dizem que creem em Deus ouvem tais coisas, ficam furiosas e protestam contra isso. Elas detestam isso. Na verdade, elas odeiam a Deus. Como Paulo nos diz, essa mente da carne é inimizade contra Deus. O que essa mente quer é um Deus feito à sua imagem, mas ela odeia o Deus da Bíblia. Irmãos, eu vou ser franco com vocês. Isso parece assim uma coisa assim absurda, mas conversando com as pessoas, lidando com a gente ao longo desses quase 30 anos, eu posso dizer a vocês que isso aqui é a mais absoluta certeza, irmãos. Se uma pessoa não tem o Espírito de Deus habitando nela, Deus para ela, querido, quando ela encara o Deus da Bíblia, ela vai se frustrar terrivelmente. Mas o que mais acontece no nosso país é um país religioso, de ponta a ponta o Brasil é um país religioso. Às vezes eu fico imaginando se a gente pudesse pegar uma imagem aérea do Brasil no final de semana, no 6 da tarde, ali 7 horas, é uma coisa simplesmente impressionante da quantidade de pessoas que vão às igrejas, entendeu? Só evangélicos no Brasil, nós somos aí perto dizem que nós já chegamos aí a quase 30%, imagina, 30% de 210 milhões de pessoas, vai dar o quê? Vai dar mais de 20 milhões, 30 milhões, né? Dizem que nós chegamos a quase 40 milhões de evangélicos no Brasil, eu não sei se é tanto assim, mas junte evangélicos, católicos e as outras religiões ditas cristãs, nós temos um mar de gente, irmãos, 95% da população brasileira professa crer em Deus, professa crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, professa crer na palavra de Deus como palavra de Deus. Isso é a base do cristianismo, meu querido. E, no entanto, você não vê, irmãos, essa manifestação dessa multidão de pessoas. Não há isso, querido. Eu sou muito tendencioso a acreditar, irmãos, que as pessoas criaram um Deus à sua imagem e semelhança. Por não ter
E aqui eu vou falar novamente, né? Por não ter, queridos, uma mentalidade bíblica, tá? Por não ter um pensamento bíblico, por não permitir que as Escrituras penetrem a mente e o coração, por não se deixar dia após dia, sabe, ser instruído, ter a sua mente renovada pela palavra de Deus, então elas vão criando um Deus à imagem delas. Esse Deus que elas criaram permite tudo o que elas querem fazer. Mas se você for para as Escrituras, você vai perceber, irmãos, algumas pessoas se chocam, né? Olha, veja, é um pensamento comum. Eu vou adorar a Deus. Querido, você vai adorar a Deus? Então, adore a Deus do jeito que Ele vai se agradar. Você quer ver uma coisa interessante? Eu vou aqui mexer um pouquinho com vocês, tá bom? Eu vejo um negócio muito estranho aqui, quase que esquizofrênico na igreja. É hora do louvor, a pessoa está folheando a Bíblia. Não entendo, irmãos. Aí começa a pregação, ela fecha a Bíblia. Não faz sentido um negócio desse, entendeu? Não faz sentido. Aí ela quer governar a sua vida, ela quer governar a sua vida por aquilo que ela acha certo. O que mais tem são pessoas que se dizem crentes, mas que querem governar a sua vida baseado naquilo que elas pensam que é certo. Em nenhum momento, querido, elas vão para a palavra para se submeter à orientação de Deus, permitindo que Deus as guie, permitindo que o Espírito Santo use a palavra para conduzir a vida delas. Não, ela quer fazer isso aqui, ela não consulta Deus, ela vai lá e faz, porque está no coração dela fazer. Queridos, isso é estranho demais, isso é estranho demais. Quando eu digo a vocês, e eu cito isso aqui demais, né, porque para mim é realmente chocante essa coisa, sabe? Quando a gente vai para as Escrituras e olha acontecer, você fica assim escandalizado até, como o caso lá dos filhos, por exemplo, os filhos de Arão, que são mortos diante de Deus, o próprio Deus os mata ali na frente do santuário. Quando você pensa lá em Uzá, que está transportando a Arca da Aliança, e que ele faz um esforço enorme para proteger a Arca da Aliança, e Deus o mata ali, Davi fica frustrado, decepcionado, entendeu? Mas depois descobre que eles estavam tentando fazer as coisas do jeito deles, eles não consultaram Deus, eles não foram para a palavra para saber o que Deus tinha dito que deveria ser feito, como a arca deveria ser transportada. Simplesmente disseram, vamos buscar a arca, a intenção é boa, a motivação é perfeita, vamos trazer a arca para cá, eu vou colocar a arca num lugar bonito aqui no centro, na capital, para que a gente possa adorar a Deus. Mas ao invés de consultar a palavra para saber como é que se transporta a arca, não, vamos lá, e a gente pega lá, faz um carro lá de boi, alguma coisa assim, e vai fazer as coisas pela mente, entendeu? Sem consultar a Deus. Tem muita gente, querido, que vive assim o cristianismo. Eu me pergunto, irmãos, se isso realmente é cristianismo. Eu sou daqueles, irmãos, eu me julgo muito, sabe? Eu não preciso que nenhum de vocês me julgue, porque o nível de julgamento pessoal, irmãos, é muito elevado. O julgamento de vocês não vai chegar nem aos pés do julgamento que eu faço de mim mesmo, na minha espiritualidade, da minha vida com Deus. Primeiro porque as pessoas que eu tenho como referenciais de vida, irmãos, sabe, estão num nível que provavelmente eu nunca vou chegar. Sabe, eu nunca vou medir a minha vida por alguém que está abaixo de mim. Nunca, irmãos. Na verdade, eu não quero medir a minha vida nem por quem está no mesmo patamar que eu estou. Eu sempre vou medir a minha vida por alguém que está bem acima de mim. Meu referencial de pregador, querido, assim, de todas as épocas, por mais que eu goste de Spurgeon, eu gosto de Oliver Field, para mim não há pregador, expositor bíblico mais não vou nem dizer ungido, não sei nem que expressão que eu uso, do que Lloyd Jones. Não tem ninguém, não conheço ninguém, não conheço um único escritor, vivo ou morto, que se iguale aos escritos desse camarada. É sério. O nível é assim, para você ter uma ideia, irmãos, eu vou pregar em Coríntios. Irmãos, eu leio 12, 15 comentários para tentar montar minha pregação, e quando termina eu não estou satisfeito com a mensagem. O nível que eu exijo de mim é muito alto, entendeu? Porque eu penso que para Deus tem que ser o nosso melhor. Eu tenho que dar o meu melhor. Então eu vou me esforçar. Eu vou dar para trabalhar, vou suar. Alguém já disse, pregação
Não sei se a pessoa está exagerando, é 95% de suor, de expiração e 5% de inspiração. Você tem que conhecer, você tem que estudar. A bênção vem exatamente pelo teu esforço. O pregador que diz assim, eu vou orar e Deus vai me dar a palavra e na hora lá eu me viro. Irmãos, eu tenho dificuldade com esse tipo de coisa, viu? Muita dificuldade. Queridos, é importante que você tenha essa consciência. É importante que você tenha essa consciência. Quem governa a sua vida? Quem dirige a sua vida? Sabe, eu preciso responder isso para mim mesmo. Não é uma questão retórica, não, irmãos. Não é uma coisa que eu preciso responder, irmãos. Por que, pastor, tudo isso, pastor? Por causa da possibilidade de engano, irmãos, dentro da igreja. O diabo pode nos enganar a respeito da nossa espiritualidade. E nos enganando, querido, ele nos afasta de Deus. A terceira característica de quem tem uma vida governada pela carne é o fato de que tal pessoa não se sujeita à lei de Deus. Irmãos, você observa o que caracteriza um homem que não tem Deus no coração. Ele tem uma inclinação, a inclinação dele é para a carne. Os pensamentos deles estão inclinados para as coisas desse mundo. Não há espaço para ele, nos pensamentos dele, para Deus. O que caracteriza esse homem, querido? Essa mente, essa inclinação para a carne é morte espiritual. Esse homem não quer saber de Deus. Esse homem não tem interesse nas coisas de Deus. Tá? O que caracteriza um homem assim, irmãos? Foi o que eu coloquei aqui agora há pouco, né? Ele vive em inimizade contra Deus. Inimigo de Deus na mente, nos pensamentos. Vou repetir para vocês. Não só para o incrédulo, mas muitas vezes para o crente, Deus é um estraga-prazeres, irmãos. Deus é um estraga-prazeres. Porque nós queremos coisas que a gente sabe que não é vontade dele. Nosso coração deseja coisas, querido, que são contrários à vontade de Deus para nós. E aí começa uma guerra interna, sabe? Aí começa uma busca desesperada por alguma coisa nas Escrituras ou algum homem de Deus que me diga alguma coisa que eu quero demais ouvir para poder satisfazer aquilo que o meu coração quer. Agora Paulo está dizendo que esse homem que tem a vida governada pela carne, ele não se sujeita à lei de Deus. Versículo 7 ainda, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus. A pergunta que deveria ser feita aqui é: como tal pessoa poderia se submeter à lei de Deus se ela é inimiga de Deus? Não existe, irmãos, tá bom? O incrédulo, ele vive em inimizade contra Deus. O incrédulo na sua mente, ele odeia Deus. Alguém até poderia dizer, querido, que isso é muito forte, dizer que alguém odeia a Deus, mas a resposta, querido, para essa questão aqui, tá? A gente não tem como fugir disso. Eu já disse, até mesmo para os cristãos, às vezes, o próprio Deus é um problema. Irmãos, entenda uma coisa. A Bíblia fala que nós temos como inimigos espirituais a carne, a nossa natureza é pecaminosa, nós temos o mundo e o diabo. Mas dos três, qual é o pior? A carne. A carne. São os nossos desejos. É aquilo que nós queremos fazer, tá? É aquilo, porque veja, quando a minha mente ela é constantemente renovada pela palavra, lá, Romanos 12 lá, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está falando de uma mudança na minha forma de ver o mundo, na minha forma de pensar, e que quanto mais eu me submeto à palavra, quanto mais eu mergulho na palavra, querido, mais aqueles pensamentos, aqueles paradigmas que eu tinha, que eu trouxe da vida secular, daquilo que eu aprendi fora da vida com Deus, essas coisas vão dando lugar à palavra de Deus, e fica mais fácil você viver o cristianismo. Mas quando a gente não tem tempo para isso, irmãos, quando a gente não tem tempo para a palavra de Deus e vive o dia em redes sociais, olhando YouTube, Facebook, Instagram, essa coisa toda, sua mente vai sendo poluída por essas coisas, entendeu? Você vai começar a desejar coisas que você não desejaria se você não estivesse ali grudado na tela, entende? Você vai começar a querer coisas que você nem sabia que tinha vontade, que queria, mas porque está ali com a mente, você está alimentando a sua mente.
com lixo. Olha, querido, eu gosto de redes sociais, eu uso rede social, eu não estou fazendo uma crítica a quem use, eu só critico o mau uso que nós fazemos disso. Vamos lá. Você está tranquilão no domingo à tarde, está em casa, deitado, aí você pega o Instagram, aí você encontra um amigo seu que está passeando aí, sei lá, está aí pelas praias do Nordeste, curtindo a vida. E você, que até então estava tranquilo, sem nenhum problema, começa a desejar, puxa, bem que eu podia ter condição de fazer uma viagem assim, né, para descansar com a esposa. E começa a alimentar um desejo no teu coração, mas aí você olha para a tua condição financeira e ela não te permite fazer a viagem. E daqui a pouco você está com o coração amargurado, porque viu um amigo seu passeando. Não é pedir para sofrer, gente? Irmãos, isso é um negócio tão bobo, né? Mas que é impressionante isso. Você está lá tranquilo da vida, de repente começa a olhar uma propaganda de alguma coisa e começa a desejar aquilo no teu coração. Saiu agora o iPhone 16, já saiu o 16? Já foi lançado já, né? Já foi lançado. Aí você vê lá aquela propaganda zona impactante, com um monte de IA agora e tudo, as vantagens. E você está lá com o seu iPhonezinho lá, sei lá, um 13, 14. Aquele negócio vai consumindo o seu coração. Sabe o que você faz? Você vai numa dessas lojas aí, deixa lá o teu iPhone, parcela o restante lá em 10 vezes lá, se endivida por o ano todinho para satisfazer um desejo que foi nutrido no teu coração, porque você estava lá, passando o dedo na tela do seu celular, vendo rede social. É assim que funciona, querido. É assim que funciona. Coisas bobas que encontram guarida no nosso coração e a gente, se nós estivéssemos lendo a Bíblia, nós estivéssemos orando, num domingo, se preparando para o culto à noite, ou coloca um louvorzinho ali, entendeu? Tira um tempo para ler a Bíblia, tira um tempo para orar, se preparando o coração para receber a palavra à noite, para cultuar o Senhor. Você estava livre dessas coisas. Escute, querido, escute. O homem que não tem Deus no coração, ele é inimigo de Deus e ele não se sujeita à lei de Deus. Ele não aceita de forma alguma, querido, que Deus intervenha na sua vida. Ele não permite de maneira alguma ser guiado pela palavra do Senhor. Ele não quer saber disso, irmãos. Olha uma coisa interessante aqui. Paulo aqui diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que o incrédulo não somente não é sujeito à lei de Deus, mas ele também não pode fazer nada a respeito. Ele não pode se submeter à lei de Deus, irmãos. Ele não consegue, ele não tem o poder, ele não tem a capacidade e ele não tem a vontade de fazer. E por que o incrédulo não pode se submeter a Deus, irmãos? Paulo responde isso em 1 Coríntios 2,14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas se discernem espiritualmente. Não entende. Irmãos, eu vou trabalhar isso, mas eu já sei que hoje não vai dar tempo. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Um homem que não tem o Espírito, ele vai ler a palavra, e ele pode ler ela quantas vezes ele quiser ler, irmãos, mas a não ser que Deus abra o seu entendimento, tire a cegueira dos seus olhos, ele vai lê-la, ler e ler, e ela não terá nenhum efeito sobre ele. Por quê? Porque isso aqui parece absurdo, irmãos, para as pessoas. Eles não conseguem entender aquilo que está escrito. Paulo, em 2 Coríntios, diz que quando os judeus liam as Escrituras, eles tinham uma espécie de véu sobre os olhos, sobre o entendimento. Eles liam, mas não entendiam o sentido daquilo. E olha que eles se orgulhavam de conhecer a palavra de Deus, mas quando eles liam a palavra de Deus, uma cegueira espiritual estava sobre ele. É o que Paulo diz também em 2 Coríntios 4, né? Que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam. Ou você pode, irmãos, quando a gente pensa em evangelismo, eu queria até falar sobre isso hoje, mas não vai dar tempo. Quando a gente pensa no evangelismo, meu querido, nós devíamos considerar uma coisa. Todo aquele que prega a palavra deveria considerar uma coisa. Eu posso pregar, irmãos, eu posso me preparar, eu posso elaborar uma mensagem assim, sabe, daquelas mensagens arrebatadoras.
que leva as pessoas às emoções, às lágrimas, mas se Deus não intervir na vida daquela pessoa, não há salvação, querido. Eu posso alcançar a mente dela, entendeu? E nesse aspecto, um aspecto negativo, eu posso até alcançar os seus sentimentos também, mas se não houver uma ação de Deus, querido, essa mensagem não alcança o coração no sentido de transformação. Não é possível, irmãos. Não é possível. Entenda, uma pessoa que não tem Deus no coração, ela está morta espiritualmente. Por isso que Paulo diz aos Efésios, né? Estando vós mortos, Deus lhes deu vida. É assim que funciona. Se Deus não der vida, não tem alternativa, irmãos. Por isso que, e eu vou falar na semana que vem sobre isso, por isso que a questão do apelo é uma coisa muito, muito delicada. O Paul Washer diz que não há nada no cristianismo americano, ele está falando dos Estados Unidos, não há nada no cristianismo americano que tenha sentenciado mais vida ao inferno do que o apelo. Coisa doida, né? De se dizer. Mas por quê, irmãos? É simples o pensamento do Paul Washer, querido, tá? Você está aqui pregando sobre vida financeira. No final, o pregador pergunta assim: se você quer que Deus abençoe a tua vida financeira, entregue a sua vida para Jesus. O camarada vai lá e diz: sim, eu quero receber Jesus. Ele faz uma oração e o pastor diz: você está salvo. Pergunta, irmãos, a gente tem que ser, novamente, se a minha mente é guiada pela palavra, eu preciso me perguntar, querido, onde é que existe isso na Bíblia? Como que uma mensagem sobre vida financeira vai salvar um homem, irmãos? Na verdade, não pode. Mas aí o pastor sentenciou: você está salvo. Você vai ser levado para uma sala, vão colocar o teu nome ali no livrinho, agora você é da igreja. Daqui a pouco você vai fazer um discipulado, vai ser batizado, vai cear, está tudo bem contigo. Mas ele não foi salvo, irmão. E esse irmão, 3 meses depois, 4 meses depois, vai estar dando problema para a igreja. Porque não houve uma transformação, não houve uma mudança no coração. O homem sem Deus, ele vive em inimizade com Deus. Ele não se submete e ele não tem condições, escute, ele não tem condições de se submeter à lei de Deus. Por quê? Porque ela não faz sentido para ele. A Bíblia não faz sentido para um homem sem Deus, irmãos. Uma das coisas mais impressionantes que eu já vi o Nicodemos fazer foi ele pegar aquele texto de João 3,16 e ele fazia uma brincadeira lá, muito séria, mas uma brincadeira, dizendo assim: um estudioso do grego pode pegar esse texto e esmiuçá-lo da forma que um pastor nunca faria, por causa do conhecimento que ele tem da língua grega, da gramática, essa coisa toda, entendeu? Então ele pode interpretar corretamente o texto. Quando eu digo que a pessoa não entende, irmãos, não é que a pessoa não é capaz de entender, que não, a questão não é essa, não. Ele esmiuça o texto completamente. Aí ele fala lá, né? Ele faz uma análise exegética do texto, né? Cada palavrinha, o seu significado em grego, isso, tal, 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 tal. Ele só não consegue aplicar aquilo ao seu coração. Ele entende. No sentido de que ele entendeu o que está escrito, gramaticalmente, ele interpretou corretamente. E ele diz: um estudioso no grego faz isso melhor do que a imensa maioria dos pastores nesse país. O problema é que os pastores creem naquilo que está escrito e ele não crê. Ele entende, ele te dá o significado original do texto, te diz o que significa, mas ele não crê naquilo que ele está falando. E por que ele não crê? Porque aquilo se discerne espiritualmente, irmãos. Ele está morto espiritualmente. O diabo cegou o seu entendimento e aquilo não desce para o coração. Eu poderia continuar, querido, e a gente vai fazer essa semana que vem, porque eu tenho muita coisa para ministrar a respeito disso. Mas eu queria deixar isso contigo. Nós somos chamados, irmãos, e temos as condições, todas as condições possíveis para tirar da palavra de Deus tudo aquilo que ela tem para nos dar, entendeu? Talvez nós não tenhamos o conhecimento suficiente para interpretá-la, para fazer uma exegese de um texto bíblico. Acho que na maioria de nós aqui não tem esse conhecimento. Mas é possível, mesmo não tendo esse conhecimento, você pegar um texto bíblico e se alimentar espiritualmente dele. Sabia? Por quê? Por causa do Espírito que está em você. Porque o Espírito, querido, ele está em nós exatamente para isso. O Espírito está em nós para nos capacitar
a viver e a crer naquilo que nós estamos aprendendo da palavra. Nós temos esse privilégio, querido, esse privilégio de crer em Jesus Cristo, de olhar para o sacrifício de Jesus Cristo e acreditar, Ele morreu por mim, Ele deu a sua vida por mim, é por isso que eu sou salvo. Eu não sou salvo porque eu sou uma boa pessoa, eu não sou salvo porque eu vou para a igreja, eu não sou salvo porque eu sou salvo porque eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar. E quando Ele diz isso, Ele não diz isso apenas da boca para fora, irmãos, o coração crê realmente. Crê de tal maneira, querido, que essa crença é refletida na sua vida, no seu dia a dia, no seu andar com Deus. Como é que eu sei que eu creio, irmãos? Isso está na disposição do nosso coração em se submeter ao que diz a palavra de Deus. Um não crente nunca se submeterá à palavra de Deus. Por quê? Porque a sua vontade está muito acima da vontade da palavra de Deus. Porque os seus desejos não permitem que ele se submeta. Porque aquilo que Deus pede dele parece loucura, absurdo, entendeu? Absurdo. Então ele vai ouvir, ele até entende intelectualmente, ele pode até concordar intelectualmente, mas não passa disso. Aquilo não alcançará a sua vontade. Aquilo não tem poder de transformação sobre ele. Oh, irmãos, vida cristã, querido, vida cristã. E a necessidade que nós temos de expor o nosso coração à palavra de Deus. Irmãos, é insuficiente toda a tentativa que a gente faz de motivar vocês, de insistir com vocês que leiam a palavra de Deus. Qualquer tentativa que a gente faça, querido, é insuficiente. Porque só a eternidade vai revelar o quanto nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. O quanto nós necessitamos que o nosso coração e a nossa mente seja alimentado dia após dia pela palavra de Deus, querido. Não há como a gente exagerar nisso, irmãos, não há como. Eu preciso ir para a palavra, me alimentar dela e permitir que ela guie a minha vida, que ela conduza o meu andar. Eu não posso viver de qualquer jeito, do jeito que eu acho certo, do jeito que eu acho errado, irmãos. Eu tenho que viver do jeito que a Bíblia diz que eu tenho que viver. Eu tenho que seguir a orientação da palavra de Deus para a minha vida. É isso que é exigido de nós. É isso que o Espírito faz em nós. É isso que Ele nos habilita a fazer. Moldar a minha vida a viver de acordo com a vontade de Deus. Se alguém não ama, João disse, se alguém não obedece aos meus mandamentos, esse não conhece o Pai. Se não obedece, não conhece a Deus. Jesus disse, se vocês não fazem o que eu digo, vocês não me amam. Parece simples, né, querido? Parece simples. Deveria ser. Nós é que complicamos demais essas coisas, tá bom?